O bem. Do termo latim bene, é a qualidade de excelência ética atribuída a ações que estejam relacionadas a sentimentos de aprovação e dever. Em religião, ética e filosofia, o bem é o mal e o mal refere-se à avaliação de objetos, desejos e comportamentos através de um espectro dualístico, onde numa dada direção estão aqueles aspectos considerados moralmente positivos e na outra moralmente negativos. O bem é por vezes visto como algo que implica a reverência pela vida, comunidade, felicidade ou desenvolvimento humano, enquanto o mal é considerado recipiente dos contrários. Por definição, bem e mal são absolutos, porque qualquer enunciado moral é válido, independente de quem o faz, independente de qualquer objeto ao qual o enunciado se refira. Por exemplo, assassinato é moralmente errado. É um enunciado objetivo, visto que não é uma declaração sobre o sujeito que o afirma. O enunciado também é absoluto, porque implica que assassinato é um mal geral. Por contraste com um assassinato ser moralmente errado para uma pessoa que o cometa e não para outra. Não há consenso se o bem ou o mal são intrínsecos da natureza humana. A natureza humana da bondade tem recebido muitos tratamentos. Em um deles, o bem é baseado no amor natural, vínculos e afetos que se desenvolvem nos primeiros estágios do desenvolvimento pessoal. Outro tratamento para o termo afirma que a bondade é um produto do conhecimento da verdade. Existem diferentes pontos de vista sobre por que o surgimento do mal. Muitas religiões e tradições filosóficas concordam que o comportamento maléfico é, em si mesmo, uma aberração que resulta da condição humana imperfeita. Entre parênteses, a queda do homem. Por vezes, o mal é atribuído à existência do livre-arbítrio, da agência humana. Alguns argumentam que o mal em si baseia-se finalmente na ignorância da verdade. Entre parênteses, isto é, o valor humano, santidade, divindade. Alguns pensadores do iluminismo alegam que é o oposto, sugerindo que o mal é aprendido como consequência da estrutura social tirânica. Teorias da bondade moral investigam quais tipos de coisas são boas, que a palavra bom realmente significa abstratamente. Como conceito filosófico, a bondade pode representar a esperança de que o amor natural seja contínuo, expansivo e abrangente. Num contexto religioso e monoteísta, é dessa esperança que deriva um importante conceito de Deus, como uma filosofia infinita, projeção de amor, manifesta-se como bondade na vida das pessoas. Em outros contextos, é bem visto como algo que produz as melhores consequências na vida das pessoas, especialmente em relação a seus estados de bem-estar. Herói é o termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. Além da bravura e coragem, um ato é reconhecido como genuinamente heróico quando a pessoa
se desempenha ou toma determinada atitude de modo altruísta, ou seja, sem motivos egoístas ou que envolvam seu ser, mas apenas o bem-estar ou segurança de terceiros. De acordo com a mitologia grega, os heróis eram vistos como semideuses, figuras míticas que se destacavam por serem supostamente filhos de deuses. Para os gregos, essa atitude baseada num pensamento e lógica não egoísta era considerada sagrada, excedendo os limites da capacidade e dons humanos. Aliás, etimologicamente, o termo herói originou-se a partir do grego herv, que mais tarde foi adaptado para o latim eros. A partir desta data etimológica, o herói também servia para designar o protagonista de uma história, seja obra literal, teatral ou cinematográfica. As grandes narrativas gregas como a Odisseia e a Ilíada contam histórias de importantes personagens considerados como heróis gregos, como Aquiles, Teseu, Hércules, por exemplo. Mandamentos para um bom vilão. Primeiro, minhas legiões de terror terão capacetes com visores de acrílico e não placas tampando o campo de visão. Segundo, meus dutos de ventilação serão pequenos demais para alguém rastejar por eles. Terceiro, meu nobre meio-irmão, do qual usurpei o trono, será morto, não mantido, anônimo em uma cela esquecida em minha masmorra. Quarto, fuzilamento não é bom demais para os meus inimigos. Quinto, o artefato, que é a fonte de meu poder, não será mantido na montanha do desespero, além do rio de fogo, guardado pelos dragões da eternidade. Será mantido em uma caixa forte convencional. Isso também se aplica ao objeto que é minha única fraqueza. Sexto, não irei gabar da situação de meus inimigos antes de matá-los. Sétimo, quando tiver capturado meu adversário e ele disser: olhe, antes de me matar, pelo menos me conte sobre o que você planeja fazer, eu direi não e atirarei nele. Pensando bem, eu vou atirar nele e depois dizer não. Oitavo, depois de raptar a linda princesa, iremos nos casar imediatamente em uma discreta cerimônia civil, não em um espetáculo de 3 semanas de duração, durante as quais a fase final de meu plano será implementada. Nono, não incluirei um mecanismo de autodestruição, a não ser que seja absolutamente necessário. Se for, não será um grande botão vermelho escrito: perigo, não aperte. O grande botão vermelho, não aperte, irá disparar uma salivada de balas em qualquer um estúpido bastante para apertá-lo. Ao mesmo tempo, botões liga e desliga não serão claramente indicados em meus painéis. Décimo, não levarei meus inimigos para interrogatório no centro de meu castelo. Um pequeno hotel na periferia de meu reino servirá perfeitamente. 11º, serei seguro de minha superioridade. Assim, não sentirei a necessidade de prová-la, deixando pistas na forma de charada ou permitindo que meus inimigos mais fracos permaneçam vivos, para mostrar que não representam ameaça a mim. 12º, um de meus conselheiros será uma criança de 5 anos. Qualquer falha em meus planos que ela seja capaz de detectar será corrigida antes da implementação. 13º, todos os inimigos mortos serão cremados. Os corpos levarão repetidos tiros de munição de grosso calibre. Ninguém será deixado para morrer no fundo de um penhasco. Anúncio de suas mortes, bem como a respectiva celebração do evento, serão adiados até depois dos procedimentos acima mencionados. 14º, o herói não terá direito a um último beijo, último cigarro ou qualquer tipo de pedido. 15º, nunca usarei nenhum dispositivo de computador digital. Se achar que tal dispositivo é essencial, marcarei para ativação
quando o contador chegar em 117 e os heróis estiver começando a pensar em um plano para desativá-lo. 16º. Nunca usarei a frase antes de matá-lo. Há uma coisa que desejo saber. 17. Quando empregar pessoas como conselheiros, ocasionalmente irei escutar seus conselhos. 18º. Se um jovem casal atraente entra em meu reino, irei monitorá-los cuidadosamente suas atividades. Se descobrir que são felizes e apaixonados, os ignorarei. Entretanto, se as circunstâncias os forçarem a ficar junto contra sua vontade, e se passar do tempo, e se passam um tempo implicando e criticando um ao outro, exceto em ocasiões quando estão salvando a vida um do outro, momento em que a vontade do sexo está no ar, ordenarei imediatamente sua execução. 19. Não irei ter um filho. Apesar de suas risíveis e mal planejadas tentativas de usurpar meu poder sempre falharem, isso pode se tornar distração fatal em um período crucial. 20. Não terei uma filha. Ela irá ser tão bonita quanto o mar. Mas uma simples olhada para a expressão do rosto do herói, ela irá trair o próprio pai. The monster in your nightmares. The fiend of 1,000 faces. Cower before my true form. Bow down before the god of death. Madness will consume you. Your will is no longer your own. Destroy them, minion! The master commands it!